Salve, meus nobres! Uma boa tarde, um bom coffee break com a caneca do Vascão, nesse teu intervalo aí de trabalho, embora que hoje é feriadão, todo mundo relaxadão, e então você vai nos acompanhar neste humilde vídeo em homenagem ao estádio Vasco da Gama, São Januário, nosso lar, nossa casa. Venha comigo até o final desse vídeo, logo após a vinheta. Eu sou Cruz de Malta, sou felicidade, vou balançar toda a cidade. Uma boa tarde, meus amigos, sejam bem-vindos ao Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marca, já peço, larga o dedo no like, se inscreva no canal, essa marca d'água de vermelho já te leva para o link deste canal, que eu tentarei aqui fazer uma humilde, singela homenagem à nossa casa, porque nada que eu faço vai ser de grandiosidade que se equipare ao nosso estádio, tantas felicidades e tristezas que eu tive lá. Para mim, pessoalmente, é sempre um programa muito prazeroso. Chego lá, tomo minha cervejinha, fumo meu cigarro, não estou fazendo propaganda não, mas eu me divirto, sento na arquibancada, falo com um dos lugares mais democráticos que há neste mundo, onde o mais rico senta ao lugar do mais pobre para todos se unirem a favor da nossa paixão, que é o Vasco da Gama. O orgulho do Vasco da Gama se chama, realmente, o estádio se chama Vasco da Gama e foi inaugurado em 21 de abril de 1927. E já lá se vão 94 anos. A ideia para a construção do estádio Vasco da Gama se deu a partir da criação da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. Essa associação era uma junção dos clubes da elite do futebol carioca naquela época, Botafogo, Fluminense, Rival, América, se não me engano, Bangu também, que ali criaram um argumento para afastar o Vasco dessa associação, que obviamente o Vasco já estava aceitando negros, operários, então era o clube popular e a elite não queria que esse clube se juntasse a eles. Falou, olha só pode se juntar se vocês tiverem casa, se vocês tiverem estádio, se o clube tiver um estádio. Então os portugueses e brasileiros na época falaram, o quê? Falaram o seguinte, o quê, meu amigo? Você quer então que a gente construa um estádio? Tá bom, vou construir um maior. Tá bom? Beleza? E assim toda a torcida vascaína, como sempre, dando show, se uniu para fazer a arrecadação e construir o estádio Vasco da Gama. A pedra fundamental foi dada em 6 de junho de 1926, quando da assinatura do então prefeito do Distrito Federal, Alaor Prata. Se lembra que no Rio de Janeiro era a capital do Brasil à época. Para a construção foi chamada a firma Cristiane e Severo. O arquiteto português Ricardo Severo foi nomeado responsável pelo projeto do estádio. Particularmente, eu gosto dessas curiosidades históricas, e aqui eu basicamente peguei também nos sites, essas informações dos sites do Google, Wikipédia mesmo, até porque no site oficial do Vasco da Gama, a área responsável ali para São Januário, no site, está, como diria, em manutenção, porque parece que eles estão pretendendo fazer um novo site oficial do Vasco da Gama e algumas determinadas áreas e não estão disponíveis, tá legal? Enfim, podiam resolver logo esse assunto, porque é sempre bom ir atrás do site oficial para a gente obter a história do nosso Vascão, né? Há uma curiosidade que o então presidente da República, o Washington Luiz, se negou a autorizar a importação do cimento belga, porque já tinha sido utilizado no Jockey Club e era o cimento utilizado para essas construções naquela época. Obviamente, muito se fala que ele fez exatamente isso para atrapalhar a vida do Vascaíno, a vida do clube de regata Vasco da Gama, porque exatamente a elite não queria que um clube popular da Zona Norte, dessa zona operária, se sobressaísse e viesse a disputar os campeonatos, né? E só que nessa época, os portugueses brasileiros lá para a construção utilizaram-se uma mistura de cimento, areia e pedra britada. Enfim, acabou dando certo, né? No jogo inaugural, dia de 21 de abril de 27, que é a data que consta como a inauguração do Vasco da Gama, a partida foi contra o Santos, que na época era uma potência, né? O gol inaugural do estádio foi feito pelo santista Evangelista aos 20 minutos do primeiro tempo. E olha que curiosidade, o primeiro gol vascaíno foi marcado pelo jogador denominado Negrito,
aos 23 do primeiro tempo, logo depois, né? O Santos acabaria ganhando essa partida de 5-3. Agora você imagina, naquela época, um gol por um time de futebol com um jogador chamado Negrito. Nossa, deve ter sido uma loucura lá naquela época lá, né? 10 meses depois, o estádio vinha a ser realmente inaugurado pelo presidente Washington Luiz, aquele mesmo que tinha atrapalhado a nossa construção, né? Para se tornar o maior estádio do mundo novo naquela época. Até 1930, quando a inauguração do estádio Centenário em Montevidéu era o maior das Américas. Até 1940, depois, até a inauguração do Pacaembu era o maior do Brasil, e até 1950, obviamente, com a inauguração do Maracanã, era o maior do Rio de Janeiro. Vale a pena mostrar aí o convite inicial para a inauguração de São Januário, que estava marcada para dia 10 de abril. Engraçado, né? No dia 1º de maio de 1940, um fato histórico muito importante para o Brasil, o presidente da República, Getúlio Vargas, assinou no estádio do Vasco, né, o decreto-lei da criação do salário mínimo. Na verdade, ele assinou ali a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas do Brasil, naquela época um avanço muito importante em defesa do trabalhador. Hoje se discute se ela não tem que ser renovada e tal, mas naquela época foi realmente um avanço. Mas, recentemente, em 14 de abril agora, o prefeito Eduardo Paes torna o estádio de São Januário patrimônio histórico do Rio de Janeiro através do decreto aí. E essas são umas informações do nosso Vasco da Gama, que eu acho bem interessante sempre trazer aí o lado histórico que nós temos que nos orgulhar. Agora aqui eu tirei aqui vale a pena ir lá visitar, abre aspas, para o site do Vasco da Gama. O tour virtual por parte da Casa do Gigante está disponível exclusivamente para os sócios torcedores, através de sua área restrita do site sociogigante.com. Para aproveitar o tour virtual da colina, basta acessar a área do sócio, clicar em experiências, selecionar o tour e clicar em aproveite. Este é um piloto que faz parte do grande projeto de um tour completo pelo Complexo São Januário, que visa eternizar a Casa do Vasco na memória do torcedor antes das obras de ampliação. Vale a pena lá visitar. Se você é sócio torcedor, é um tour pela sala de troféus. Está bem interessante, você clica lá, vai andando, em cada troféu tem uma bolinha lá para dizer qual é o campeonato respectivo e uma informação em alguns vídeos ali daquele campeonato. Vale a pena muito visitar, sim, é bem interessante, tá legal? E assim, meus amigos, aqui o que eu posso falar também dessa renovação de São Januário. Vocês se lembram muito bem que ano passado o Campelo assinou uma carta de intenções com a W Torres, que ia durante um período angariar valores para fazer a reforma de São Januário. O projeto já estava autorizado, inclusive, pelo Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, ou Conselho de Beneméritos, enfim, lá pela burocracia do Vasco da Gama, né? Só que acontece que o presidente da W Torres veio a falecer, o seu Alexandre Campelo não se elegeu. Obviamente que isso foi um ato importante para o Vasco, mas um ato mais importante para a candidatura do Alexandre Campelo. E parece, pelas informações, que a chapa mais Vasco, a vencedora através do presidente, atual comandante do Vasco da Gama, o senhor Jorge Salgado, vai dar prosseguimento neste projeto com algumas alterações. Galera, tá tudo meio vago quanto a essa reforma de São Januário. Beleza? Mas eu aproveitei e coloquei umas imagens aí também do grande projeto, né, apresentado pelo Lev Ciene, o famoso cara Levin lá, que também estava muito bonito e tudo mais, né? Mas enfim, por enquanto, uma reforma urge em São Januário, mas não tem outras maiores informações como é que está o andamento desse projeto. O que importa, meus amigos, é que nós, vascaínos, agora falando diretamente para você, temos que ter orgulho de São Januário. É a nossa casa, o Estádio Vasco da Gama é grande, é um dos lugares mais democráticos que nós temos. A gente passa ali encostado na barreira do Vasco, na Zona Norte. Ali tem o bairro São Cristóvão, hoje se chama Bairro Vasco da Gama, popularmente conhecido como local de operários do Rio de Janeiro. Nasceu do nada e se construiu essa potência que hoje é Vasco da Gama. Temos que ter orgulho, sim, do nosso São Januário, um estádio muito aconchegante, mas que realmente ele precisa ser modernizado. Já lá se vão quase 100 anos da construção dele. Urge uma ampliação de São Januário
para até atrair maiores investimentos. Isso, mas tem que algumas características de São Januário têm que ser mantidas. Essa proximidade do campo, áreas bem populares para a galera pagar pouco e estar lotado ali. Assistir o estádio em pé, que é muito agradável, todo mundo junto, todo mundo unido. Enfim, galera, eu aqui só tenho coisas boas para falar de São Januário, nem sempre assisti vitórias do Vasco, inclusive já assisti cada derrota cachapante do Vasco da Gama lá, mas sempre muito agradável, beleza, meus amigos? Aqui foi uma homenagem realmente à nossa casa, uma homenagem ao Vasco da Gama. Se você gosta do Vasco da Gama, não poderia deixar de pedir, dá o seu like aí neste vídeo, se você é vascaíno, se você gosta de São Januário. Um abraço, tchau!